Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 5 e 6 do curso de Geografia 1 e o assunto que será tratado é dinâmica da crosta terrestre. Então, primeiro a gente vai entender como que a crosta terrestre se formou no decorrer dos anos. A gente está vendo aqui as eras geológicas, portanto a escala geológica do tempo, e aqui tem a evolução geológica da Terra. E a gente não tem que estudar tudo, a gente tem que ter em mente que a gente tem que saber os acontecimentos geológicos relevantes. Então, o que seria relevante para os vestibulares em si é as formações de estruturas geológicas, a formação de recursos econômicos e a formação e movimentação dos continentes. Então, os acontecimentos geológicos relevantes é exatamente esses três. Quando formou a estrutura geológica, como formou os recursos humanos, recursos econômicos e como formou a movimentação dos continentes, portanto da crosta terrestre. Tem primeiro o período o Éon Arqueano, que vem de 4.6 bi a 2.5 bi. É no Arqueano que ocorre a solidificação da crosta e formação de escudos cristalinos. Então, é no Éon Arqueano, no pré-cambriano. Então, aqui é o pré-cambriano. Então, vem 4.6 bi a 2.6 bi de anos atrás. Teve a solidificação da crosta e a formação dos escudos cristalinos, que tem uma resistência à erosão, é formado pelo magma. Então, o escudo cristalino ele é mais resistente à erosão química e física, e ele se forma a partir do resfriamento ou solidificação do magma, a estrutura, o manto da Terra, do núcleo da Terra. Então, vem o Éon Proterozoico. Tem a formação dos recursos minerais metálicos e está em torno de 2,5 bilhões de anos atrás a 550 bilhões de anos atrás. Aí no final do Éon Proterozoico, que as rochas antigas as rochas antigas começam a sofrer um processo de erosão e dentro tem minérios. Então é dentro das rochas antigas que existem os minérios de ferro, os minérios metálicos. Aí vem vem o Éon Arqueano, o Proterozoico, aí agora vem o Éon Fanerozoico. E é dividido em três eras: era paleozoica, era mesozoica e a era cenozoica, que é a atual. Que estamos aqui no quaternário da era cenozoica, que é o surgimento do Homo sapiens e os dobramentos modernos, que é a conexão das placas tectônicas. O encontro de placas tectônicas é o surgimento de dobramentos modernos. Então, a gente começa com o Éon Fanerozoico no Paleozoico, que é de 550 milhões a 250 milhões de anos atrás. Tem a formação das bacias sedimentares, portanto, os escudos cristalinos, eles sofrem uma erosão física e química e geralmente pela erosão sofrem temperismo, aí depois a erosão, e essa erosão fica em algum lugar baixo e com o passar do tempo forma-se as bacias sedimentares. Foi na era paleozoica que teve a formação da Pangeia, portanto uma grande crosta terrestre todas unidas, e também teve a formação do carvão mineral, que é das bacias sedimentares, portanto foi de uma reserva de carboníferas do continente norte, as grandes carboníferas da taiga da região temperada do hemisfério norte. Então, essa formação de carvão mineral foi principalmente terrestre por causa das morte das árvores, e essas árvores
ficaram sofrendo um processo de sedimentarização e formou o carvão mineral, que hoje está sendo queimado muito pelos Estados Unidos e China, ok? Então foi na era paleozoica que teve a formação das bacias sedimentares, a formação da Pangeia, a formação do carvão mineral e as reservas carboníferas de carvão mineral. Agora a gente vai para o Fenozoico, na Mesozoica, tá no meio, que tem as suas principais acontecimentos de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás, em que ocorre a formação das bacias sedimentares oceânicas. Na Paleozoica ocorreu a formação de bacias sedimentares terrestres, que é a formação do carvão mineral. Agora é oceânica, com os sedimentos das algas, do zooplâncton e dos peixes. Então esse sedimento vai para o fundo do mar, sofre uma sedimentarização com pressão e temperatura diferente e se torna uma bacia sedimentar, se torna um líquido rico em matéria orgânica, que tem um alto potencial energético e que hoje em dia está sendo sugado, ou portanto está sendo readaptado para as utilizações humanas, como produção industrial, o desenvolvimento dos veículos movidos a petróleo. Então é no período da era Mesozoica que ocorre a formação do petróleo e gás natural, e começa a acontecer a deriva continental. O que é isso? A deriva continental é o afastamento dos continentes. Então começa também a ter os derramamentos basálticos, principalmente no Atlântico, que é a solidificação da lava, e esses solos ficam férteis, o que dá o derramamento de basaltos pela deriva continental, porque está abrindo um local. E ao abrir um local sai larva, e essa larva ela tem uma grande fertilidade, e aconteceu isso aqui no estado do Paraná, em que a fertilidade desse magma, a fertilidade dessa larva tornou o solo do sudeste e do sul do país um solo característico da terra roxa, um solo bastante fértil, com manganês, ferro e outros elementos bastante importantes para a produção agrícola. Então foi na era Mesozoica que teve a formação das bacias sedimentares oceânicas, portanto o petróleo e o gás natural, a deriva continental, portanto a fragmentação da Pangeia e os derramamentos basálticos, que dá uma melhor fertilidade para o solo. Agora, vamos para a era Cenozoica, a era Atural. Tem dois períodos, o período terciário e o período quaternário. O período terciário é a formação dos dobramentos modernos, portanto, o encontro de placas tectônicas. Ao se encontrar, uma sofre subducção e a outra tem um dobramento, que dá uma maior altitude. Esses locais por exemplo, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, esses locais que tem encontro de placas tectônicas, o que surge os dobramentos modernos. O período terciário é de 65 mil a 2 milhões de anos atrás, e o período terciário se divide em dois. Ele se divide no Paleogênio e no Neogênio. O Paleogênio é pós-extinção, pós aquele colapso que houve na Terra, em que um meteoro pegou na Terra e criou uma grande neblina, e essa neblina não permitiu os raios solares entrarem na Terra, e as plantas não fizeram fotossíntese, e matou todos os animais com ausência de oxigênio e matéria orgânica para a alimentação dos dinossauros. Então foi o pós-extinção, o Paleogênio, no período terciário. E vem o Neogênio, que é a explosão de espécies. É no Neogênio que ocorre, portanto, o surgimento dos animais, os animais, principalmente os peixes, os anfíbios, os répteis, com o desenvolvimento também da vegetação, a gimnosperma, angiosperma, as briófitas, as angiospermas, as gimnospermas as gimnospermas e as angiospermas no neonógeno. Então é uma explosão de vida pelo mundo. E vem o período quaternário, que é os últimos 2 milhões de anos, o surgimento dos primeiros Homo sapiens sapiens e as glaciações, o resfriamento significativo do planeta, o que
o que o que apresentou relevos diferentes. Os relevos que apresentou na glaciação foram os fiordes nórdicos. Então, aqueles fiordes foram a água sendo congelada e arrastando todo aquele fiord. Por isso que tem aquele grande paredão aos lados e um rio passando. É um dos grandes fiordes da glaciação. E a formação dos continentes e oceanos no período quaternário, 2 milhões de anos atrás. Então, a gente deu uma estudada, eu conceituei os principais pontos que os vestibulares cobram da escala geológica do tempo e espero que você tenha gravado, e a gente vai dar seguimento agora para estudar os agentes endógenos e os agentes exógenos que o planeta sofre ao decorrer de todos esses anos, a partir do período Cenozoico. Então, as forças exógenas ou internas são as forças que vêm do interior do planeta. Sua origem está diretamente relacionada às correntes de convecção que ocorrem no manto, camada abaixo da crosta. Então, a gente divide até o núcleo da Terra, o planeta, até o núcleo que é maciço, a gente divide pela atenosfera, aí depois o manto superior, o manto inferior aqui, tem o manto superior, o manto inferior, e tem o núcleo externo e o núcleo interno. Aqui é feito de níquel e ferro, portanto tem metais aqui, o que faz com que gere o campo eletromagnético e magnético. O núcleo é pastoso e o manto também é pastoso. Aqui é mais quente e aqui é mais frio, ocorre uma convecção do manto, uma convecção térmica, enquanto que o manto, quando fica quente, ele se dilata e então ele sobe. Igual ocorre dentro do freezer, dentro do ar-condicionado, é a convecção térmica. A convecção térmica, por aqui ser mais quente, por estar mais próximo do núcleo, aqui, portanto, dilata e sobe. Então, todo o núcleo terrestre fica com esse movimento de convecção térmica. Aqui na atenosfera e na litosfera é onde a gente mora, na litosfera, e tem a atenosfera que é mais próxima da nossa crosta. Tem os oceanos, os sedimentos marinhos e a crosta oceânica. Aqui dando uma olhada na litosfera melhor, a gente vê o oceano, aí veio uma rocha, uma crosta continental. Aqui embaixo é a litosfera. Então, litosfera, aí vem a atenosfera e o manto superior. O manto que consegue chegar até a litosfera, portanto, até a costa continental e se solidificar com a larva, ok? Como os continentes, então todos sobre placas tectônicas, as principais placas tectônicas que a gente tem que conhecer, principalmente do sul da América Latina e da América Central, América Central, o Pacífico e o Atlântico. Então, as correntes de convecção que tem dentro as correntes de convecção que fazem parte da crosta terrestre não sejam uma camada contínua e imóvel, mas sim fragmentada e em movimento. Os pedaços que formam essa camada superior do planeta são chamados de placas tectônicas. Então, aqui dentro tem uma convecção. Então, tem um movimento de manto, porque é pastoso. E em cima tem as placas tectônicas, que estão em movimento também. Enquanto que tem umas que estão para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. A máquina sul-americana, ela está indo para a esquerda, enquanto que a placa africana está indo para a direita. Então, o Atlântico está cada vez maior. E a placa do Pacífico, ela estão um encontro com a outra. Com a placa de Nazca está em encontro com a placa sul-americana, porque a placa sul-americana está indo para a esquerda e a placa de Nazca está indo para a direita. E a placa do Pacífico também está indo para a direita, está indo para esquerda, o que tem contato com a placa euroasiática, não, a placa do Pacífico e a placa da Indo-Austrália. Então, essas placas estão se encontrando e onde elas se encontram, ela forma os dobramentos modernos ou as grandes fossas, locais extremamente fundos em que a larva sai e surge, como por exemplo Fernando de Noronha e várias outras ilhas, ok? Tem a placa da Arábia que está se encontrando no Iraque, formando o Himalaia.
Tem também uma placa aqui que está se encontrando. Então, essas placas aqui é de Saandras, que tem aquele processo de uma vai para cima, a outra vai para trás, e tem uma grande estrutura aberta aqui na placa de Saandras, na placa norte-americana. E essas são as principais placas que a gente tem que ter noção, ok? Então, ao se moverem, tais placas se separam e convergem ou deslizam lateralmente, provocando principalmente 5 tipos de alteração na superfície. A orogênese, dobramentos das bordas das placas tectônicas, dando origem a grandes cadeias montanhosas como estrutura orientada. Então, a orogênese é o encontro convergente de placas. Elas se encontram, aí uma sobe a subducção e a outra sofre um processo de dobramento que aumenta sua altitude. Tem a hipogênese, que é o surgimento ou rebaixamento de grandes extensões de placas tectônicas, levando, por exemplo, à alteração da altitude de grandes bacias sedimentares. Então, é o surgimento ou rebaixamento de grandes extensões de placas tectônicas. Elas estão no movimento divergente. Então, ela cria uma grande fossa, ela cria uma dorsal oceânica. Isso é na sul-americana e na africana, no meio do Atlântico. E tem os falhamentos, grandes trincas nas placas tectônicas, fazendo que as placas subam, roste, ou desçam, graben. Então, quando elas estão em contato laterais, elas podem cair, elas podem ter os falhamentos, ela pode ter mais peso aqui e cair para baixo, o que dá graben. E os rochas que subam, elas sobem, elas têm uma pressão maior, faz com que elas subam e criam zonas elevadas, ok? Essas são os principais, estamos tratando dos principais agentes endógenos, e um agente bastante presente, mas bastante importante, é o vulcanismo. A pressão do movimento do manto leva à expulsão de material rochoso fundido. A pressão do movimento do manto leva à expulsão de material rochoso fundido, ao que damos o nome de lava ou magma. Então, esse movimento aqui, faz com que essa pressão aqui seja muito grande, o que faz com esse manto fundido, então muito quente, ele consiga penetrar na região da litosfera. Então, ele fica visível. Então, a gente chama ele de lava ou o magma. Quando se resfria, ele deixa aquele ambiente muito fértil. O derramamento de lava está estritamente ligado às áreas de limite entre placas tectônicas, onde a pressão é maior e as fissuras pelas quais o magma penetra são mais comuns. Então, as regiões que tem mais vulcões são as regiões de limite de placas tectônicas, porque ali, como há um limite, há uma brecha. Então, aquela pressão do magma, um magma quente, o magma com a sua movimentação, com sua convecção térmica, faz com que ele aplique uma força maior na crosta terrestre daquela região que já é fraturada e se apresente à litosfera, se apresente formando grandes lavas com muita pressão, o que dá o surgimento dos vulcões. Há também o encontro entre as placas e ocorre, portanto, os terremotos. Os terremotos da Terra são causados pelo rompimento de grandes estruturas rochosas em profundidade, por causa das pressões vindas de movimento das placas. A área onde o rompimento ocorre damos o nome de hipocentro, origem do terremoto. E o ponto da superfície terrestre, onde a intensidade das vibrações é maior, localizado exatamente acima do hipocentro, damos o nome de epicentro. O nível de destruição de um terremoto pode variar de acordo com sua força original, ou seja, a força de rompimento da rocha do hipocentro e com a profundidade desse último. Então, a gente classifica um terremoto como quando elas se movimentam e se chocam, ocorre uma fratura, uma movimentação, e ocorre principalmente no hipocentro. E essa onda, portanto, se é um choque, ela gera uma onda
de forma de tremor, e esse tremor, essa propagação se ecoa por toda a estrutura rochosa e chega até a superfície, até a litosfera. Ao chegar na litosfera é denominado epicentro, e ocorre várias coisas na superfície terrestre, como o caimento de grandes prédios. Agora aconteceu um na Indonésia, aconteceu um também na Europa. Então, os terremotos sempre esteve presente na estrutura geológica e na vida dos Homo sapiens sapiens, ok? Então, esses movimentos que eu acabei de falar são todos agentes endógenos. Falei do tectonismo, da deriva continental, falei do vulcanismo e falei dos tipos de falhas. As falhas de extensão, a Graben e a Host, a falha inversa ou empurrão, e o sistema lateral, que é e a pirogênese, movimento vertical de blocos de rocha, peso de costa no manto. Então, os movimentos endógenos estão principalmente pela força do magma, a força do magma em movimento, pela convecção térmica. Então, esses são os principais agentes endógenos. Agora a gente vai para as forças exógenas, ou agentes exógenos. Bom, são todas externas, então a gente pode falar que são aquelas oriundas da atmosfera terrestre, portanto da litosfera, sempre ligadas a aspectos climáticos de cada região. Tais forças atuam desgastando o relevo, o que leva a muitas identificá-las como forças esculturais. O processo de esculturação é realizado em 3 etapas: intemperismo, transporte e sedimentação. Os dois últimos envolvem a retirada de sedimento de algumas áreas a sua acumulação em outras, mas para que isso ocorra, primeiramente as rochas têm que ser intemperizadas, o que pode se dar de 2 maneiras: intemperismo físico e intemperismo químico. Então, para que a rocha se frature e ocorra o processo de erosão e depois sedimentação, é primeiro necessário que ela sofra uma ação do intemperismo. E esse temperismo pode ser físico ou químico. O físico promove a desagregação das rochas divididas em pedaços menores. Os principais exemplos do intemperismo físico mecânico é quando a chuva ou o vento fragmenta as rochas, e o intemperismo físico térmico quando a diferença de temperatura fragmenta as rochas. Por exemplo, quando fica quente, as rochas dilatam, e quando fica frio, as rochas contraem. Essa dilatação térmica dos sólidos faz com que a rocha se fragmente e ela pode ser transportada pela água da chuva e ser sedimentada em algum lugar. Então, e também tem o intemperismo químico, quando as reações químicas promovem a decomposição dos minerais constituídos das rochas. Esse tipo de intemperismo é mais intenso em áreas úmidas e quentes. Então, o intemperismo químico depende quase que diretamente à água. Então, por isso que depende muito da chuva e de um ambiente úmido e que seja quente também, porque essas duas reações esculpe melhor, mais rápido a rocha com intemperismo químico. A gente pode ver nos litorais, principalmente brasileiro, do Nordeste, que todos aqueles corais são esculpidos pela água quente batendo e pela temperatura que faz a dilatação das rochas e a contração ao esfriar. Então ele é esculpido pelo intemperismo químico e intemperismo físico também. Não podemos selecionar só um tipo de intemperismo, pode ser que ocorra os dois, ok? Então, após o intemperismo, a rocha se fragmenta e ocorre o processo de transporte, que é o erosão, é o transporte de sedimentos. Pode ser pela chuva pluvial, pelos rios fluvial, pelas ondas marítimas, pelo vento eólica e pelo gelo glacial. Então a erosão pode ser é considerada como o transporte de sedimentação após o processo de intemperismo, em que essa erosão leva todos os sedimentos, portanto todos os minerais da rocha, para algum lugar mais baixo e onde ocorre a sedimentação, que é o último processo que a rocha participa durante a sua vida. Então, eu falei das forças endógenas, falei das forças exógenas. Agora a gente vai estudar um pouco melhor o que são as rochas.
As rochas se dividem em 3 tipos, de acordo com o processo de formação. Então, as rochas, elas são classificadas de acordo com a sua formação. E existem aquelas rochas, como eu falei, que saem dos vulcões ou das dorsais oceânicas, aquelas que estão no limite de tectonicas tectônicas, que são diretamente o magma. O magma, portanto, a lava solidificada. Ela chega até a litosfera e ela fica com contato da temperatura ambiente e ela se solidifica. Ela não fica com um tom pastoso como ela era no manto. Ela se solidifica e forma uma rocha magmática. E tem também as rochas sedimentares, que é formadas pelo acúmulo e sedimentação de sedimentos retirados de outras rochas e decompostas em áreas mais baixas. Portanto, as rochas sedimentares são aquelas que, após uma rocha mais alta, sofreu intemperismo, depois sofreu erosão por algum meio, ou pluvial, fluvial, marítimo, eólico ou glacial, elas chegam numa região mais baixa e se formam ali e ficam com bastante tempo, com uma grande massa, uma grande pressão e uma temperatura constante, o que forma uma nova rocha, uma rocha sedimentar. E tem aquelas rochas metamorfóbicas. Essas sofrem mudanças, olha o nome, são rochas metamorfícas. Então, se originam da transformação de outros tipos de rocha devido à exposição a grandes níveis de pressão e temperatura. Essas rochas, elas viram magma, elas sofrem um processo de alta pressão e alta temperatura e ela vira de novo um manto. Então, a gente pode ver aqui nesse desenho, ó, tem um manto. Esse manto está, por exemplo, próximo de um vulcão, próximo ao limite de placas tectônicas, e ele sai para a litosfera. Ele vira uma rocha magmática após a sua arrefecimento, portanto, o seu esfriamento, e ele sofre o processo de intemperismo e erosão. Ao sofrer o processo de intemperismo e erosão, então, o sorgimento, ele é decomposto em unidades menores e a erosão transporta os sedimentos dessa rocha. Essa rocha fica no lugar mais baixo, forma as rochas sedimentares, que pode sofrer um processo de litificação e sofre um processo de litificação e forma as rochas sedimentares. Mas essas rochas sedimentares podem passar por um aumento de pressão e temperatura para as rochas metamorfóbicas, que pode, por fusão, por um aumento de temperatura, formar o magma novamente, ou sofrer um processo de esfriamento e ser uma rocha metamorfóbica. Ela era uma rocha metamorfóbica e voltou, então ela sofreu um processo de metamorfoligação e voltou uma rocha novamente que consegue passar pelo processo de decomposição. E as rochas magmáticas também podem virar rochas metamorfóbicas com aumento de pressão e temperatura. Ok? Então as rochas estão nesse ciclo sempre. Elas são as rochas magnéticas, elas podem virar rochas metamorfóbicas ou passar pelo processo de intemperismo e erosão e formar as rochas sedimentares. As rochas sedimentares também podem passar pelo processo de período de intemperismo e erosão ou com aumento de pressão e temperatura formar as rochas metamorfóbicas, que pode ser tanto as rochas que é vista, que pode sofrer o processo de intemperismo e erosão, ou formar o magma se for para uma região mais baixa com uma temperatura maior, chegando próximo ao magma, portanto ao manto do núcleo terrestre, ok? Vamos para as questões. Enem 2008. Suponho que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda a história seja distribuída ao longo de um ano. O calendário cósmico, de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais, e assim 24 dias do calendário cosmótico equivaleram a cerca de 1 bilhão de anos reais, supõe ainda que o universo comece no 1 de janeiro a 0 hora. No calendário cosmético, o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. A escala a seguir traz os períodos que ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário. Então ali tem janeiro como início do universo, aí depois a origem da galáxia, aí no final da origem da galáxia tem o início da vida, mas tem a origem do sistema solar e o início da vida na Terra. Ok.
Aí vem 1, 2, 3, 4. E se a arte rupestre representa fosse inserida na escala de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta do número. Bom, do número seria a última, né? A última de tudo. Seria justamente a 5, porque foi no final da Cenozoica, portanto, no período quaternário, nos últimos 2 milhões de anos, em que os humanos, os Homo sapiens sapiens, conseguiram se distribuir por todo o território mundial, ok? Então, letra E. FUVEST 2015. Observe a figura com destaque para a dorsal atlântica. Então, a dorsal atlântica é a divergência, portanto, o afastamento das duas placas tectônicas, uma da africana e a outra sul-americana. Avalie as seguintes afirmações. Segundo a teoria da tectônica de placa, os continentes africano e americano continuam se afastando um de outro, sim. A presença de rochas mais jovens próximas à dorsal atlântica, comparada às rochas mais antigas em locais mais distantes, é um indicativo da existência de limites entre placas tectônicas divergentes no assoalho oceânico. Exato. Só tem vulcões onde está os limites de placas tectônicas, o que ali surge os vulcões, enquanto que afastando do limite da placa tectônica não existem vulcões. 1 e 2 está verdadeiro. Semelhanças entre rochas e fósseis encontradas no continente que hoje estão separados pelo Oceano Atlântico são consideráveis evidências de que um dia esses continentes estiveram unidos. Exato. Os fósseis que tem aqui, ó, no chifre aqui, também tem aqui na costa porque eles estavam unidos. Aqui conta exatamente. Então, terceiro, verdadeiro. 1, 2, 3 está verdadeiro. 4. A formação da cadeia montanhosa dorsal atlântica resultou de um choque entre as placas tectônicas norte-americana e africana. Erradíssimo. O que tem a ver formação de cadeia montanhosa dorsal atlântica? A dorsal não é montanha, não é uma cadeia montanhosa, a Himalaia ou os Andes. Não, é uma grande fossa, uma dorsal, um lugar bastante fundo. Então, não tem nada a ver com montanha. Então, as alternativas corretas da questão 3 é letra A, 1, 2 e 3 apenas. WEL 2015. A crosta terrestre sofreu, no decorrer da história da Terra, processos endógenos presentes na formação do relevo. Em relação aos processos endógenos presentes na formação, considere as afirmativas a seguir. Bom, se está falando de agentes endógenos, você tem que ter em mente que ou fala de tectonismo, ou fala de vulcanismo, ou fala dos tipos de falhas, ok? E vai falar também do terremoto, mas tem que falar da deriva continental, do movimento do manto, do tectonismo, do vulcanismo e dos tipos de falha. Então vamos lá. Orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que formam ondulações no terreno em estruturas plasmáticas. Não entendi, vamos ver a outra. Orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande intensidade, vertical e inclinada sobre as rochas de estruturas rígidas que se quebram. Orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande intensidade, vertical ou inclinada sobre as rochas de estruturas rígidas que se quebram. Sim, a orogenia é justamente os tipos de falhas, né? Então pode ser a Graben e a Rost, ou somente o contato de empurrão ou de contato que ele está falando aqui de inclinado. Então a letra 2 seria um processo endogêneo. Diatrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por processos tectônicos provocados e propagados pela energia interna da Terra. Diatrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por processos tectônicos provocados e propagados pela energia interna da Terra. Dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que ocorrem geralmente sobre as rochas basálticas. Não, os dobramentos geológicos é justamente o encontro de placas tectônicas, não tem nada a ver com pressões verticais. Então, a IV é falso. A gente pode tirar a letra E, a letra C e a letra B. A gente fica com A ou D. 1 e 2, a gente só tem que julgar se a 3 é verdadeira. Diatrofismo resulta de movimento da costa produzidos por processos tectônicos provocados e propagados. Então,
Diatrofismo é qualquer movimento da crosta terrestre produzido por processos tectônicos, incluindo a formação de bacias oceânicas, continentais, platos e cadeias montanhosas. Então, é justamente pela energia interna da Terra, pelo movimento do manto. Então, a letra 3 está verdadeira e a correta é a letra D. 1, 2 e 3. Ok? Então, a orogenia do torbamento resulta de depressões horizontais que formam ondulações no terreno em estruturas plásticas. Exato, os torbamentos são exatamente assim, os processos endógenos. Então, 1, 2 e 3 está verdadeiro. A letra correta é a letra D. Então, vamos para a quinta questão. Unesp 2013. As rochas, que podem ser divididas em grandes grupos, estão em constante transformação, passando de um tipo a outro em virtude das dinâmicas internas e externas da Terra. O chamado ciclo das rochas ilustra as diversas possibilidades de transformação de um tipo de rocha em outro. Então a gente está vendo aquela mesma imagem que eu botei aqui de uma forma diferente. Mas a gente está vendo o magma, ele se solidificando em uma rocha magmática, ele passando pelo processo de erosão, se transformando em uma rocha sedimentar, a rocha sedimentar passando por uma rocha metamorfómica. Então, a partir do exame da figura, é correto afirmar que as letras X, Y e Z correspondem respectivamente a letra Z é, lógico, que é uma ígnea, é uma magnética. Então, é uma rocha magnética, então pode ser a letra A ou C. A Y é uma rocha, a X é uma rocha, a X, aí, respectivamente, então, a X é uma sedimentar, então pode ser a letra C, hein? A X é sedimentar, a Y é metamorfómica, porque tem a temperatura e pressão, e a Z é ígnea. Então, letra C de casa. Então, a questão letra 5 é a letra C. Deixa um like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!